Amém. Hoje eu vim falar sobre armas espirituais ou armas poderosas em Deus, o qual está escrito em, vamos abrir a Bíblia, vamos conferir, né, a palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e o versículo 5 diz assim. Deixa eu colocar meu ajudante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. A palavra já é bem clara aqui. Porque as nossas armas, a nossa milícia não são carnais. Nós não vamos ganhar nenhuma batalha com a força física, com o poder da nossa língua, então do nosso intelecto. Nós podemos fazer, não. Nossas armas não são carnais, tá? Não são deste mundo, não é da matéria. É dizer assim, mas sim são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O que são fortalezas? São núcleos de demônios que se instalam em alguns lugares, em algumas regiões. Quer seja na terra, quer seja em outra dimensão. Então nós podemos destruir essas fortalezas do inferno que se levanta contra todo conhecimento de Deus. O que é esse conhecimento de Deus? Porque se opõe a todo conhecimento da verdade e não quer que ninguém saiba da verdade. Por isso que ele se levanta contra e forma essas fortalezas para que ninguém compreenda qual é o conselho de Deus, qual é a vontade de Deus. E que através dessas armas nós podemos levar todo o entendimento, todas as mentes, todas as pessoas ao entendimento de Cristo, o Cristo de Deus. Amém? E é muito conhecida a passagem de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, todo mundo conhece esse texto, né? Revestir toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, contra as pessoas, né? Mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta ainda não é no mundo físico. Mais uma vez a Bíblia está se referindo ao mundo espiritual, uma outra dimensão. Diz que a nossa luta não é aqui na terra, mas pode ser na terra dentro de uma dimensão espiritual. Porque os demônios, tanto os anjos, também são de uma origem espiritual e não terrena. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficar firme. Estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. E a fé vem por onde, irmão? Pela palavra. Então, quer ter mais fé, tem que ler a palavra. Palavra e oração. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete, eu aqui coloco lá na cabeça, é também chamado, para os guerreiros, chamado de elmo. Coloca o elmo, a proteção das setas malignas na cabeça, porque a primeira batalha que temos que vencer aqui, ó, na nossa mente. Eu indiquei um livro em vídeos passados, eu vou falar ele novamente. Vencendo a Batalha na Mente, de Rebecca Brown, um livro ótimo, excelente, eu indico para todas as pessoas. Vencendo a Batalha na Mente, de Rebecca Brown. E a espada do Espírito, que é a palavra, né? É a Bíblia. Então, com ela, nós podemos citar elas e repreender o inimigo por meio da palavra. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando. Vigiando aí é mais que uma arma, vigilância, estar atento a todos os ataques do inimigo. Mas às vezes uma pequena coisa, uma sutileza, pode tornar-se uma coisa muito grave no mundo espiritual. Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. E existe um outro versículo também que nós podemos ler, está em Salmos
Salmos capítulo 18, abra sua Bíblia. Salmos capítulo 18, o versículo 34 e diante. É assim, Salmos capítulo 18, o versículo 34 e diante diz assim: adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Adestramento é posso dizer, um dos comandos do mundo espiritual. Faz parte do armamento, do assunto de armas. Adestrar seria Deus adestrar você, ensinar a você os combates de guerra. Ninguém pode ir para uma guerra sem saber manusear uma arma, não existe isso. Então, se você vai para a batalha de frente, você tem que saber manusear uma arma. Então, isso é adestrar. Então, o Senhor nos adestra para a guerra. 35. Também me deste escudo da tua salvação, conforme Efésios, aqui também cita. Salmos 18, versículo 35. O escudo é muito importante para lhe proteger de ataques de muitas armas do mundo espiritual do maligno. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Esse aqui, alargaste, quer dizer, ele deu habilidade. Deus nos dá habilidade para nos mover no mundo espiritual, para nos envolvermos em guerra e sabermos lutar. Isso chama-se habilidade. Somos adestrados e temos habilidade. Deus nos dá habilidade no adestramento para podermos combater. O 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de ter-os consumido. Ou seja, ele deu coragem. Para você perseguir o inimigo numa guerra, você tem que ter coragem, né? Então, um dos termos aqui, nós podemos dizer que um dos fatores aqui é coragem. Porque para enfrentar as feras que são no mundo espiritual, os demônios, tem que ter coragem, tem que ter muita coragem mesmo, porque eles são terríveis. Atravessei-os de sorte que não puderam se levantar, caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. A unção é necessária. Força, está falando da unção de Deus. Então a unção de Deus, quando ela vem, feita de sanção, vem com muita força. A força vai agir, vai ajudar na habilidade, vai ajudar no adestramento, na guerra, na luta. Então a força de Deus. Amém? Então precisamos de tudo isso aqui. Isso tudo faz parte do armamento. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que pudesse destruir os que me aborreciam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Eles pediram ajuda, mas não teve quem os livrasse, não há tempo. Por quê? Porque o crente estava ali, o salmista está falando que o crente estava adestrado, estava capacitado, entrou em guerra e venceu, para vencer. Então existe muita armaduras no mundo espiritual. Existem até armas que não tem nem como descrever para nenhum idioma aqui na Terra, porque são totalmente para nós coisas esquisitas. Mas são armas de combate, tanto de anjos como também por parte dos demônios. Eles têm armas diferenciadas daqui da Terra. Mas as armas de nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Temos que acreditar e crer nisso, que as armas de Deus são poderosas para enfrentar qualquer inimigo em combate. E de acordo com as escrituras, as armas, irmãos, há uma diversidade de armas, mas eu vou falar algumas poucos aqui, o que nós podemos usar em batalha espiritual. O nosso testemunho, ele é muito importante. Porque em batalha espiritual, como a gente se depara com algumas pessoas endemoniadas, ou também com demônios cara a cara, em forma espiritual ou em forma física, claro, ele faz um raio-x da nossa vida. É rapidinho, é mais rápido que a internet. Ele olha a gente de cima a baixo, fazendo uma análise muito rápida, como se fosse um computador, e na hora ele sabe tudo sobre a nossa vida. Então temos que ser um testemunho vivo e santo perante Deus e perante o mundo espiritual e o mundo físico. Amém? Isso faz parte das armas. Fator oração, 1 Coríntios 5,17. A oração é fundamental como arma. Não existe guerreiro do mundo espiritual sem oração, sem andar de joelhos. Não existe.
Se você tem chamada para de libertação, ou mesmo também algumas pequenas guerras, isso no geral, todos os crentes têm que orar, tem que ter joelho no chão, tem que dobrar o joelho durante o dia, tem que descer pela madrugada, tem sim que buscar a Deus na madrugada. Amém? Então a oração é fundamental. O jejum, pelo menos um jejum por semana, ou a cada 15 dias, mas tem que fazer um jejum. Uma vez no mês, mas tem que se fazer um jejum. O jejum se faz necessário. A gente falou, esse demônio, essa caixa não sai a não ser por jejum e oração. Em alguns momentos, em alguns combates, será necessário o teu jejum. Amém? Tem que jejuar. A gente vê isso aí lá em Esté, capítulo 3, versículo 16. Aqui foi necessário 3 dias de jejum para os judeus terem uma vitória. Amém? Daniel ficou 21 dias e assim por diante. Então a Bíblia está cheia de testemunhos sobre o jejum, que faz parte das armas espirituais. E uma arma muito forte, posso dizer que uma das mais, é o nome de Jesus. Já falei isso em outros vídeos. Lucas capítulo 10, 19, Filipenses do capítulo 2, do versículo 6 ao 11, que diz ali que Deus exaltou soberanamente, que deu um nome a ele que está acima de todo nome, para que no nome dele, todo joelho se dobre, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele está acima de todo nome, não importa o nome do demônio, da pessoa, da coisa, da luta, não importa. O nome de Jesus está acima de tudo e acima de todos. Marcos 16, do 15 ao 18, Jesus, em meu nome, Jesus disse que é no nome dele. Amém? Então o nome de Jesus é poderoso e é conhecido no céu, na terra e no inferno. O sangue de Jesus também, irmãos. A Bíblia diz lá em Apocalipse que venceram por causa do sangue. Está lá em Apocalipse 19, versículo 16. O poder do sangue de Jesus. E também o poder da palavra. Tem uns versículos em libertação que os demônios não suportam. Um dos primeiros é Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 15. E em libertação se lê esse versículo. Deuteronômio 18, capítulo 18, do 9 ao 15. Como também Apocalipse, deixa eu ver aqui na Bíblia. Como também Apocalipse, deixa eu ver aqui. Nos capítulos que falam da queda da Babilônia. Você pode ler o capítulo 17, se for necessário o 18, ou o 19. Eles não suportam ver esses versículos, porque Babilônia para eles ainda está viva. E eles querem ressurgir a Babilônia no mundo. E Deuteronômio lá está falando das proibições de Deus e de um novo profeta que é Jesus Cristo. Então essas partes eles não gostam. Como o Salmo 91, Salmo 46. Assim, muitas partes da Bíblia você pode ler dependendo do que vai ser feito em libertação. E sobretudo, irmãos, o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo dar os comandos, trazer as revelações de coisas ocultas, como eu li no vídeo anterior, existem coisas que estão ocultas, que se o Espírito Santo não revelar, a gente não sabe o que fazer. Então o Espírito Santo, tudo aqui é fundamental. Uma arma está ligada à outra. O nome de Jesus está ligado à palavra, está ligado ao Senhor Jesus, está ligado ao Espírito Santo, está ligado à Bíblia. Tudo isso é interligado. Nada está aqui, nada é individual. As armas não são individuais, então elas estão interligadas pelo Espírito Santo. E nós precisamos dele. Você pode ver Josué, capítulo 6, versículo 4, segundo as Crônicas 20, 18, 19, Salmo 119, 164. Tudo isso aí faz parte do Espírito Santo em libertação. Então precisamos usar o nome de Jesus sim. Precisamos da palavra sim. Precisamos do Espírito Santo sim. Precisamos estar em oração sim, em jejum sim. Dar um bom testemunho sim. Precisamos. Para que todo conjunto de armas possa, no momento da luta, no momento da batalha, no momento da guerra, que são diferentes momentos que passamos, que acontecem, para nós termos a habilidade de entrar na guerra e sair vencedor. Amém? E sairmos vencedor, porque a palavra nos garante a vitória, mas nós devemos estar preparados para qualquer batalha no Senhor. Amém? Uma outra coisa também chama-se, depende do momento e da situação, chamamos de mapeamento. O que é mapeamento? Mapeamento é você fazer uma busca do que aconteceu naquele lugar, do que aconteceu naquela vida. As coisas ocultas o Espírito Santo revela, mas aqui são
estão patentes, que aconteceram, alguém pode falar alguma coisa, né, que aconteceu de acontecer. Então, esse conhecimento também é fundamental na área de libertação. Se a pessoa já frequentou algum lugar de trevas, se a família frequentou, se houve doação, se trouxe alguma coisa para casa, se comeu. Então, tudo isso é importante fazer esse chama-se de mapeamento ou em busca das informações sobre aquela pessoa, sobre aquela casa, sobre aquele negócio, para podermos agir, tá certo? Mas, sobretudo, dependemos também do Espírito Santo. Bom, esse é o primeiro vídeo sobre armas espirituais.